tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Como se foi a semana? Foi boa? Como se foi o Dia das Crianças? E aí, brincaram muito com os pais, com os avós? Que bom! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a gente. É o higiene do corpo e do espírito. Você lembra que a gente já falou isso na nossa aulinha? Pois é. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre o higiene do corpo. Vocês lembram qual é o higiene do corpo? O que é que a gente tem que fazer para que manter o nosso corpo limpo? Pois é. Temos que ao acordar, tomar um banho, não é isso? Tomar banho, lavando o cabelo, bem lavado, para ficar cheiroso, dar aquele perfume, tirar a sujeira, passar o sabonete. Não podemos esquecer de passar o sabonete no corpo. E logo depois temos que, escovar o dentinho, que é muito importante, tá? Não vamos esquecer, escovar os dentinhos, escovar a língua, para manter a higiene bucal, Perfeito, tá bom? Pentear o cabelo, tá? Para sempre estar bonita, como sempre vocês são. Em primeiro lugar, tem que ser o higiene do corpo. Além do higiene do corpo, a gente tem que também manter alimento mais saudável. Qual são o saudável que a gente encontra? São o que? As vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, carboidrato, minerais que encontramos nos nossos alimentos, né? Então, por isso que temos que se alimentar corretamente. Tá aqui, os alimentos saudáveis, né? A maçã, as verduras, a cenoura, a vagem, o alho, o queijo, a cenoura, a batata. Isso aqui todos são alimentos saudáveis, tá? Que o nosso corpo precisa para que a gente fique mais forte. E esses aqui são aqueles alimentos que a gente come que não tem muita... Ele não é saudável. São o que? Os cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, milkshake, pizza, sorvete, chocolate. Sim, podemos comer, mas não demais. Comer uma vez lá com a família, tudo bem, mas se comer demais já ofende, porque contém muitas gorduras e prejudica a nossa saúde, né? E falar também sobre o nosso corpo. Temos que praticar exercício. Quem gosta de andar de bicicleta tem que andar de bicicleta. Os meninos que gostam de jogar bola tem que jogar bola, porque tem que fazer exercício físico que nós precisamos para melhorar o nosso corpo, né? E agora a gente vai entrar na parte do espírito. O que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso espírito? O que é que vocês acham que a gente deve fazer? Ter bons hábitos de ler o Evangelho, tá? Porque nessa pandemia tem muita gente adoecendo. Então a gente tem que ter o hábito de ter o Evangelho no lar, sempre, uma vez na semana, com a família. Para a limpeza do espírito, a gente faz o Evangelho. Vamos fazer o Evangelho no lar, agradecendo, pedindo ajuda para aquelas pessoas que estão doentes, que estão necessitadas. Sempre é bom, uma vez na semana, você está fazendo o Evangelho no lar, na sua casa, com a sua família, porque adianta sim muita coisa. Traz luz para sua casa, traz paz para sua família. Um dos alimentos da nossa alma é o Evangelho. E também sobre a gente falar dos outros, desejar o mal ao próximo. Faz mal também para a nossa saúde,
do espírito, porque a gente tem que desejar o bem ao próximo, a gente tem que ajudar, sempre estar procurando ajudar os nossos irmãos. E também a gente também temos que nos vigiar nessa pandemia, temos que ter a limpeza da nossa... Sempre a gente tem que estar em vigilância, em oração, por nós e pelos outros. A gente tem que sempre estar acompanhando. As terças e as sextas está tendo evangelho no André Luiz, na FEAL. A gente pode ver pelo site, a gente pode entrar, pode tomar o passe virtual, que é muito bom, principalmente as pessoas que estão em tratamento, você que está precisando, nós que precisamos, porque é uma luz na nossa casa. Então, esse é o alimento da alma, do espírito que a gente precisa. Oração, vigilância e desejar sempre o bem ao próximo, não guardar rancor de ninguém, não falar mal de ninguém, sempre estar disposto a ajudar o seu irmão, tá bom? E aí agora a gente vai ficar com um vídeo para vocês entenderem melhor a nossa aulinha de hoje, tá? Agora a gente vai ficar com um vídeo falando sobre o assunto para vocês entenderem melhor, tá bom? A tia vai e volta já já. Cuidar do corpo e do espírito, capítulo 17, Sede perfeitos, item 11. O que é mais importante, cuidar do corpo ou do espírito? Vamos colocar na balança? Qual é a resposta? A resposta é cuidar do corpo e do espírito. Vamos relembrar? Quando estamos encarnados, nós possuímos o corpo, o perispírito e o espírito. E o que devemos fazer para alcançar a saúde do corpo? Assistam agora ao filme Mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com dois amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga.
Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras, que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Resumindo, para mantermos a saúde do corpo, devemos lavar as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, usar roupas limpas, pentear os cabelos, tomar banho, se alimentar bem, comer devagar, praticar exercícios, acordar cedo, não dormir tarde, não ter vícios. Agora vamos aprender como devemos cuidar da saúde do espírito. Da saúde do espírito? Ops! Alguém sabe? Não? Então prestem atenção nesta história. O alimento do espírito. O professor lidava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ver muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a não respeitar mais os professores. Em várias classes, os alunos queriam imitar aventureiros e malfeitores e, em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, outros usavam celular em sala de aula. Algumas alunas se maquiavam em plena classe e outros ainda faziam brincadeiras de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros e zombavam dos bons conselhos. Veja só. O professor, em vista disso, certo dia reuniu todas as classes no intervalo para o lanche, com uma surpresa esquisita.
Ao invés de sanduíches, hambúrgueres e salgadinhos, aqui estavam acostumados, os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como doces com moscas, casca de ovo, cascas de banana, pão mofado. Os alunos revoltados gritavam contra o que viam, mas o educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é uma surpresa esquisita. Ao invés de sanduíches, hambúrgueres e salgadinhos, aqui estavam acostumados, os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como doces com moscas, casca de ovo, cascas de banana, pão mofado. Os alunos revoltados gritavam contra o que viam, mas o educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros e filmes, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando a nossa conduta. Se gostamos das refeições saborosas, que ajudam na conservação de nossa saúde, procuremos também os livros que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos do comportamento correto. Com esse discurso, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos se retiraram, cabisbaixos, pensativos. E pouco a pouco, a vida dos alunos foi sendo modificada para melhor. Vamos refletir sobre o que acabamos de aprender? Para mantermos a saúde do espírito, precisamos assistir bons programas, ouvir boa música, praticar a caridade, ler bons livros, ter o hábito da prece e ter fé em Deus. Ou você também pode aprender a tocar um instrumento musical, ou vários.
E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Entenderam mais alguma coisa? Pois é muito importante esse vídeo na nossa vida, né? A tia agora vai ensinar uma tarefa para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui a tia desenhou duas bocas. Uma saudável, que é essa daqui. É uma pessoa que cuida do corpo e do espírito, tá bom? E aqui é uma boca que a pessoa não cuida nem do corpo e nem do espírito. Aí a tarefa é essa, você vai escolher uma dessas duas bocas e vai desenhar, tá? E vai mandar pra tia ver.